trabalho que João e Marcos fazem quando o assunto é introduzir a pessoa de Jesus é simplesmente sensacional. Os dois conseguem, em poucos textos, poucos versículos, deixar bem expresso de quem eles querem falar no seu evangelho. Estão falando de um homem que é totalmente homem, mas totalmente Deus ao mesmo tempo. Enfatizam bem sua humanidade e também a sua divindade. Em teologia nós chamamos isso de união hipostática. Marcos não quer somente colocar Jesus em cena. Creio eu que a maior tentação de nós que lemos a Bíblia é encontrar Jesus apenas quando abrimos a página do Evangelho de Mateus. Somos tentados a pensar que a história de Jesus começa com o seu nascimento, quando isso é a metade da história. Marcos utiliza o Antigo Testamento. Se você olhar o começo do Evangelho, ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. E ele cita Isaías que diz: enviarei à tua frente meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Em seguida mais um profeta. Nós temos Malaquias também: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Marcos quer que você entenda que Jesus está presente de Gênesis a Apocalipse. Amém? O próximo elemento que Marcos utiliza para introduzir Jesus é um homem, um profeta, o profeta. Ele está à beira do Jordão, pregando a palavra de Deus. São 400 anos já praticamente, em que o povo não escuta a voz de Deus, não escuta um sermão. E o primeiro sermão que o povo escuta em 400 anos, de Deus em silêncio, é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. João Batista é o pregador mais privilegiado da história. Diga privilegiado. Você se lembra o que aconteceu há um tempo atrás, muito tempo atrás, num monte chamado Moriá? Estava ali em cima um pai e um filho. Um pai extremamente velho e um filho em sua mocidade. Amados, como é que eles se chamavam? Como? Abraão, está certo, varão? Aí sim. Abraão tem a missão de entregar seu filho como holocausto. Mas essa informação só Abraão sabe. Isaque pergunta: meu pai, a lenha está aqui, o fogo também, mas onde está o cordeiro? Eu acho que quando Isaque chamou Abraão de meu pai, naquele momento, o coração dele gelou. Que foi, meu filho? Então ele responde com uma fé que você não vê mais em nenhum lugar: Deus proverá para si o cordeiro. Deus escolherá um cordeiro perfeito para o sacrifício. Acontece, amados, que a pergunta de Isaque não foi respondida por Abraão. Onde está o cordeiro? Diga, onde está o cordeiro? Essa pergunta desceu do Moriá e foi até as margens do Jordão. Quando João Batista aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
a resposta estava respondida, a pergunta estava respondida. Que feio. O terceiro elemento que aparece em cena, assim que Jesus Cristo é batizado, é dito que ele sai da água, vê o céu se abrir e o Espírito Santo desce sobre ele, o capacitador, o paráclito, o conselheiro. Nós estamos aqui ainda no período da antiga aliança. E nesse período, entendamos, o Espírito Santo, embora existisse já em toda a eternidade, não habitava na terra, igual habita hoje. Em Gênesis 6, é dito que ele se retira da terra por conta do pecado da humanidade. E vez ou outra repousa sobre alguém, capacita um rei, um juiz, um profeta. E nisso Deus começa a usar o homem. Dentre esses muitos homens que são erguidos por Deus e capacitados pelo Espírito, nós temos finalmente o próprio Deus encarnado. Finalmente Jesus nasceu. E como todo homem escolhido por Deus, ele recebe capacitação do Espírito Santo. Eu gosto mais da afirmação que Lucas faz deste texto, deste momento. Lucas afirma que não foi apenas uma visão, não foi apenas uma contemplação de Jesus, do Espírito Santo. Lucas escreve que Jesus, naquele momento, foi cheio do Espírito Santo. Diga cheio. Com mais fé, cheio. Jesus foi cheio do Espírito Santo. E assim que ele é cheio, que ele é revestido, recebe poder, mais um elemento aparece em cena para confirmar quem é Jesus. É dito que desse céu aberto, uma voz sai de lá de cima e brada para que todos ouçam: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Cadê a glória? A confirmação de Jesus não só como um homem de Deus, mas como Deus e Filho de Deus. A expressão cheio do Espírito Santo é usada nos evangelhos somente por Lucas, mas à frente também por Paulo. E eu te pergunto, o que é ser cheio do Espírito Santo? Para ser mais profundo ainda, você que está aí, está cheio do Espírito Santo? Você está? Amém? Mas o que é ser cheio? Paulo coloca como um mandamento em sua carta aos Efésios que não devemos nos embriagar com vinho onde há contenda, mas devemos nos encher do Espírito Santo. Carta apostólica é mandamento para a igreja. O que eles dizem, você deve fazer. Perceba que Paulo usa um elemento antes de falar do Espírito. Ele fala sobre o álcool, ele fala sobre o vinho. Esse é o ponto básico para entender o que é ser cheio do Espírito. Pense bem. Uma pessoa cheia de álcool, como é que fica? Fica bonito? Fica feio? Tudo que a pessoa fala é com base no álcool. Tudo que ela se movimenta é com base no álcool. Tudo que ela pensa é com base no efeito do álcool. Uma pessoa cheia de vinho é uma pessoa com a mente completamente dominada pelo álcool. Então fique longe disso, é o que Paulo diz. Não vos embriagueis.
não seja cheio de álcool, mas seja cheio do Espírito. Lembrando, é um comparativo. Se alguém cheio de álcool é dominado pelo álcool, alguém cheio do Espírito é dominado pelo Espírito. É dominado por Deus. Tudo que essa pessoa fala é direção de Deus. Tudo que ela se movimenta é com direção de Deus. Para onde ela vai, aonde ela fica, da onde ela sai, tudo guiado por Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Sabia dessa? Está sabendo agora? Seria bom você ser cheio do Espírito Santo? Para você seria bom? Sim? Você quer ser guiado por Deus em tudo? Você quer ser cheio? Amém? Quem disse amém não tem mais tempo de voltar atrás. Ô bênção, assim que eu gosto. Aqui que eu de fato entro no sermão. Queridos, vamos ler por favor o versículo de número 12 mais uma vez. Poderia projetar, meu irmão? Vamos ler juntos. Estamos falando de um homem cheio do Espírito Santo, hein? No 3 a igreja lê. 1, 2, 3. Você que falou amém, não tem mais como voltar atrás. Jesus está aí, na direção do Espírito. O mesmo Espírito que na mansidão de uma pomba desceu sobre Jesus, agora na força de uma águia o leva até o deserto. O mesmo Espírito Santo que manteve Jesus conhecido ante a multidão, agora o coloca numa solitária no deserto. Irmãos, Jesus está no deserto. E você que há de ser guiado pelo Espírito Santo, você também terá momentos de deserto. Também terá momentos que parece que Deus te abandona. Mas veja bem, o texto não diz que o Espírito Santo abandonou Jesus no deserto. O texto diz: o Espírito Santo o impeliu, o levou. Se você que está aqui essa noite passa por um deserto, você não está abandonado por Deus. Deus não te abandonou aí. Ele te levou até aí. Faz parte do seu trajeto. Faz parte da sua história. O deserto não é só o lugar onde Deus nos prova, é o lugar onde Deus também nos aprova. O número 40 na Bíblia é o número da aprovação. É dito aqui que 40 dias Jesus passou no deserto. Nesses 40 dias ele jejuou. Não é a única vez que o número 40 está associado à aprovação aqui na Bíblia. 40 dias durou o dilúvio. 40 dias durou o jejum de Moisés. 40 dias durou a caminhada de Elias. 40 dias Jesus vai passar no deserto, sendo tentado por Satanás. Não foi só no final do seu jejum que ele foi tentado. Foi por 40 dias consecutivos, sendo tentado por Satanás, cheio do Espírito. Agora há pouco ouvindo de Deus, que é o Filho amado. E agora logo em seguida, colocado nas mãos do diabo, para ser tentado. Mas está cheio do Espírito Santo. Nenhum texto diz que o deserto esvaziou Jesus do Espírito Santo, amado. Significa que um Deus que está quieto não é um Deus que não está por perto.
E no deserto, por 40 dias, Jesus é tentado. É dito também que ele jejuou. Já ouviu alguém dizer que para você afugentar o diabo da sua vida, você tem que orar e jejuar? Eu acho que se for isso, Jesus jejuou errado. O jejum e a oração podem atrair sim batalhas para a sua vida. Mas todas elas você consegue vencer em nome de Jesus. Você sempre será provado naquilo que crê. Mas nada pode abalar um crente. Jesus não está apenas no deserto. Jesus está no deserto após ouvir de Deus uma palavra. O cristão adentra o deserto com palavra de Deus. A sua aprovação não anula a palavra de Deus. Quando Paulo diz que viver é Cristo e morrer é lucro, o que ele está dizendo é: vivendo ou morrendo, eu tenho Cristo. Vivendo ou morrendo, eu tenho vitória. Nada é capaz de abalar um crente. Diga isso: nada é capaz. Com fé, nada é capaz de abalar um crente. Você está passando na rua, vai atravessar a rua, vem um carro em alta velocidade, ele para pertinho de você. Se não te atropela, você chega aqui domingo e diz: igreja, Deus me deu um livramento, viu? Se o carro vem e te pega, você vai para o hospital e sobrevive. Você chega aqui na igreja depois de um tempo e diz: igreja, Deus me preservou no leito. Se o carro te pega e te mata, como diz John MacArthur, o máximo que a morte faz a um crente é devolvê-lo para Jesus. Nada é capaz de parar um crente. Nada é capaz de vencer você. Quando a palavra diz que você é mais que vencedor e que nem a morte te separa do amor de Deus, ela está falando a verdade. Meu Deus, amém? Oh, glória. Marcos não revela o conteúdo da tentação, mas Mateus e Lucas revelam. E eu já te explico o porquê de Marcos não revelar o conteúdo da tentação. Venha comigo agora para outro evangelho, Mateus capítulo 4. Lembrando que são 40 dias consecutivos de tentação. O que nós vamos ler agora é o ápice da tentação do diabo sobre Jesus. Mateus 4, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vamos ler juntos o versículo 3? Eu vou ler. Se eu ler errado, a igreja me corrige. Amém? O diabo aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras transformem-se em pães. Eu li certo? Então pode ler, igreja. No 3. 1, 2, 3. Quem se aproximou? O tentador. Você acha mesmo que o diabo vai aparecer na sua frente com chifres, rabo, cor vermelha, camisa vermelha, estrelinha, tô brincando, com um tridente, com uma cauda pontuda na sua frente e dizer: olá, eu sou o diabo, vim te tentar? Certamente que não. É dito
que o tentador, algo tentador, se aproximou de Jesus. No meio do jejum, no final do jejum, a tentação, ele diz: se és filho de Deus, transforme as pedras em pães. Eu não sei com que aparência veio o diabo, não sei se com roupa de padeiro, mas ofereceu pão para Jesus. Ele diz: tu é poderoso, tu pode fazer a pedra virar pão, faz aí. Meu irmão, Jesus é ou não é todo poderoso? Se ele quisesse, ele podia fazer a pedra virar pão? Ia ter cara de pão, ia ter cheiro de pão, ia ter gosto de pão, mas no estômago ia ter peso de pedra. O encanto do diabo é esse: fazer o que não é parecer que seja. Sendo direto, sites de conteúdos ditos adultos não são a relação do matrimônio, mas o diabo faz parecer com que seja. Drogas não são felicidade, mas o diabo faz parecer com que seja. Seu pecado não é o que parece ser, mas só é possível perceber isso depois que já aconteceu. Por isso, quando a tentação vier, entenda, ela tem um rosto, mas esse rosto usa uma máscara. Se você tirar a máscara da tentação, você vai ver a cara do diabo. E o que Jesus está fazendo aqui agora é tirar a máscara da tentação e revelar Satanás. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está o quê? Escrito. Diga escrito. Sem ler a Bíblia, você jamais vai vencer a tentação. Está escrito. Aonde? Aqui. Gaba, quero ouvir Deus, lê a Bíblia. Quero ouvir em voz alta, lê em voz alta. Mas leia a Bíblia, maneje bem a palavra de Deus contra Satanás. E quando Jesus percebe, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pergunte a quem está ao seu lado: o que é que te sustenta? O que é que te sustenta? Nenhum crente entra no deserto com muita coisa, mas ele entra ali com a promessa da abundância. Ele entra ali crendo que o que faltar, Deus é capaz de prover. O que sustentou Jesus no deserto foi a palavra que saiu da boca de Deus. E no seu, o que é que tem te sustentado? Quando ele percebe quem é que está falando com ele, o versículo de número 5 já não usa mais o termo tentador. Diz que então o diabo, diga diabo, o levou à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo. Amado, veja bem isso. Jesus está seguindo a missão de Deus. E o diabo vem em sentido contrário à missão de Deus. Vou te dizer uma coisa, não é heresia não, viu? Mas quando você passar por essa, dê glória a Deus pela vida do diabo. Relembrando, Jesus está indo fazer a vontade de Deus, e o diabo vindo avacalhar. Se você não encontra o diabo na sua frente, você está indo na mesma direção que ele.
Então glória a Deus sim. Ele só aparece para mostrar que você está no caminho certo, amém? Essa feia dessa, glória a Deus. Irmãos, conheço uma história da irmã Joana, uma crente fervorosa em um vilarejo pequeno, mulher frequentadora de tarde da bênção, um ciclo de oração. E ela, vendo que faltava comida em casa, começou a orar aos gritos: Deus provê comida, Deus provê comida, em nome de Jesus, provê comida. Um jovem fã de um rock and roll, daqueles mais emo, passou pela casa dela e pensou: eu vou trollar essa velha. Foi até o mercado, fez uma compra gigante, levou até a porta dela. Dona Joana, aqui fora. Ela sai e vê a compra e diz: glória a Deus. Ele diz: mas tem uma coisa, dona Joana, tem um detalhe aqui. Que detalhe, meu filho? O detalhe é que foi o diabo que mandou te entregar isso aqui. Todo mundo da vila parou na porta para ver o que ia acontecer. Poxa, deu glória a Deus, e foi o diabo que mandou. E ela retruca: glória a Deus, meu filho. Dona Joana, o diabo mandou te entregar essa comida toda. Glória a Deus, meu filho. Dona Joana, a senhora me ouviu? O diabo mandou te entregar isso aqui. Por que glória a Deus? Ela disse humildemente: meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Nada pode envergonhar um crente. Ele sabe, Jesus sabe que está no caminho certo. Ele sabe que é possível vencer essa. Sabe que é possível sair dessa. Irmão, o diabo sempre vai contar a mentira. Sempre vai mentir para você. A tentação, como já disse, é ilusão. É uma mentira. O diabo é pai da mentira. Mas quando ele quer te ver cair, quando ele quer te ver tropeçar, ele pode usar até a verdade a seu favor. Continue lendo. Verso 6. Se és filho de Deus, joga-te daqui. E aqui ele começa a entender a mente de Jesus. Pois está escrito. Aprendeu a usar a Bíblia. Para o mal, mas aprendeu a usar. Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito. E com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Isso aqui é verdade. É o Salmo 91. E essa promessa realmente é sobre Jesus. Essa promessa verdadeiramente é promessa messiânica. E estava sobre Cristo. Inclusive, esse era o momento dela se cumprir. Jesus está em direção a essa promessa, em direção ao cumprimento desta promessa. O diabo apenas oferece um atalho para você ver como ele está entendido aqui, como o diabo está realmente entendido aqui. Ele manda Jesus se jogar lá de cima. É ele entendendo: Jesus, seu propósito é morrer mesmo, não é? Então, aproveite aqui. Tentando matar o Senhor. Jesus olha lá para baixo, olha para o diabo. Olha, aqui em cima o anjo guarda. Lá embaixo o anjo me aguarda. Vou não. Pode deixar. E nisso, mais uma vez, ele retruca. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. O diabo então o levou a um monte muito alto
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Não conseguiu matar Jesus. Apelou para o outro ponto da missão de Jesus, que era ser revelado como Messias, ser revelado como Rei dos Reis, ser revelado como Senhor dos Senhores. Essa tentação inclui isso. Jesus revelar a sua glória para o mundo. Amados, nós sabemos que era necessário que Jesus passasse pela cruz para que fosse revelada a sua glória ao mundo. Precisava morrer na cruz, precisava passar pela cruz. E o diabo já ofereceu 2 atalhos para isso. Ofereceu o pular do penhasco. Agora oferece os reinos para Jesus. Essas coisas Jesus teria, mas antes teria que passar pela cruz. Diga a cruz. Quem está acordado diz amém. Meu irmão, não existe evangelho sem cruz. E o primeiro pregador de um evangelho sem cruz foi Satanás. Jesus, mais uma vez, vai enfrentar o inimigo, calar sua voz, mas pense comigo, o que aconteceria se Jesus cedesse a essa tentação? Já sabemos que com as pedras transformadas em pães, ele perceberia que nunca foi pão, sempre foi pedra. Nós sabemos que se ele se jogasse daquele precipício, ele morreria sem mais nem menos. Mas e se ele tivesse a chance de obter domínio naquele momento? Eu acho que hoje alguma emissora de TV, se é que já não tem, seria dominada pelo diabo. Ali, até o relógio seria modificado em seus horários. Teríamos a hora Jornal da Manhã às 6h66, 666, sacou? Nesse horário haveria uma apresentação, um programa por parte do diabo, e ele apareceria: gente, estamos aqui hoje com uma revelação especial. Olha esse camarada aqui, que tem agora os domínios e os reinos todos para ele. A câmera virava, apontava para Jesus, ele dizia: eu sou Emanuel, o Filho de Deus. Então a câmera voltava para o diabo e dizia: é isso aí, minha gente, e amanhã, no mesmo horário. Subiu o letreiro, nisso vinha junto o coral de dançarinas, coral. As dançarinas até a frente da câmera, um grupo de dançarinas chamado de Diabetes, e o programa acabaria. Você vai se acostumar com isso, fique em paz. E Jesus apresenta ao diabo uma parte que estava fora do script, oferecendo autoridade para Jesus. Satanás se deparou com a mais sublime autoridade. Autoridade não de receber poder do diabo, mas de afugentar o diabo. Diz Jesus: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Amém? Jesus venceu o diabo. Totalmente homem, totalmente Deus. Totalmente homem, diga homem. Amado, quando Deus vence o diabo, sendo plenamente Deus, Ele está dizendo para você que, se você quiser vencer o diabo, você pode clamar a Ele.
Mas quando Deus, em forma de homem, cheio do Espírito Santo, afugenta Satanás, Ele está dizendo para você, e por favor dê um glória a Deus, qualquer pessoa cheia do Espírito Santo tem autoridade para afugentar o diabo também. Você pode vencê-lo, você pode desmoralizá-lo, você pode afugentá-lo do seu lado. É dito então que os anjos de Deus descem e começam a servir Jesus, alimentar Jesus. Agora sim, agora se cumpriu o Salmo 91. O que o diabo disse de modo errôneo, agora se cumpriu do modo certo. Quem aqui espera o cumprimento de promessas de Deus? Quem aqui tem uma promessa de Deus na sua vida? Se você começou a ser tentado de modo demasiado, se as acusações do inimigo começaram a ficar mais recorrentes, mais fortes, mais ferozes, meu querido, isso é sinal de que você está isso aqui, de ver Deus cumprir na sua vida tudo o que já te prometeu. Falta isso aqui. Jeú indo ocupar o reino, depois de matar Acasias e Jotão, se depara com Jezabel. Jezabel é o último boss do jogo. Jezabel é o boss final. Ele olha Jezabel, Jezabel olha para ele, e ela diz: como vai, Zinri, assassino de seu rei? O nome dele é Jeú. Jezabel chamou de Zinri. E se você voltar 1 Reis capítulo 16, vai ver que Zinri é avô de Jeú. E era comum você ser chamado pelo nome do seu pai naquela época, ou do seu descendente mais velho. Irmãos, quando ela chama ele de Zinri, ela o está provocando. Zinri foi um cara que matou o rei a quem ele servia, e ocupou o reino, usurpou o reino. Vendo que a batalha que ele enfrentaria era demais para ele, Zinri tira a própria vida. Jezabel compara Jeú com Zinri, e sabe, impressionante como o Espírito Santo, registrando isso lá atrás, pensava em muita gente aqui hoje. Para quantos no nosso meio, a pior ofensa que pode receber, infelizmente, é ser comparado ao pai, ser comparado à mãe. Quantos aqui não estão sob constante ameaça do inferno, te dizendo que se deu errado lá atrás, vai dar errado agora também? Te dizendo que se sua mãe casou errado, você também vai casar errado. Se seu pai quebrou lá atrás, você vai quebrar agora também. A diferença de Jeú e Zinri é que Zinri fez por soberba, Jeú fez porque Deus mandou fazer. Você está no caminho de Deus. Levante sua mão em nome de Jesus. Vai dar certo. Você vai casar certo. Vai ter a família certa. Seu ministério vai fluir. Você será uma bênção no campo ou na cidade. Meu irmão,
Estevão sendo apedrejado, em Atos 7, o verso 56 diz que enquanto era apedrejado, este orava. Este o quê? Diga, orava. E o verso seguinte diz que quando se encerrou o apedrejamento, Estevão caiu de joelhos. Essa cena é incrível porque é como se os homens que o apedrejavam, já estou encerrando, aqueles que o apedrejavam encerrassem o apedrejamento e dissessem: bom, já deve estar só o purê lá embaixo, já deve estar morto. Mas quando eles se aproximam daquele buraco para ver Estevão, o que eles veem é um jovem cambaleando, tentando ficar de pé, porque enquanto era apedrejado, este orava. Jovem, se você orar, não tem como você cair. Pode vir a pedrada que for. Um crente orando de joelhos é mais forte que todo o inferno de pé. Como eu já disse, Marcos não revela o conteúdo da tentação de Jesus. O foco de Marcos não é mostrar um Jesus que enfrenta a tentação, mas mostrar um Jesus que vence a tentação. Jesus é o último Adão. O primeiro num jardim, tendo tudo, pecou. O último, não tendo nada no deserto, foi fiel. O primeiro, estando vivo, fez cair um mundo que estava de pé. O último, desfalecendo em fome, se manteve de pé por um mundo que estava caído. Hebreus 2:15, 2:18 diz que por tudo que Jesus enfrentou, por tudo que ele foi tentado, ele hoje é capaz de socorrer também os que estão sendo tentados. Jesus, no deserto, tinha o Espírito Santo. Você agora, que enfrenta um deserto, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estão dispostos a te ajudar. Você crê nisso? Resista à voz do inferno, pois aquele que um dia resistiu, vai te ajudar a resistir também. Fique de pé em nome de Jesus.